do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Bento, São Mauro, Santa Escolástica. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, queridos amigos. E como sempre, para fazer alguma coisa sobre Nossa Senhora, a melhor fonte que se pode encontrar é São Luís de Montfort. Foi um trechinho do tratado que eu selecionei para nós comentarmos hoje. Como vocês sabem, o Tratado da Verdadeira Devoção é o livro que São Luís de Montfort escreveu para resumir a doutrina que foi a doutrina da vida dele. É um livro em que, ao mesmo tempo, se pode dizer que não há nada de novo, ele de fato se baseou em livros que ele tinha lido. Ele foi, não sei se vocês se lembram, mas ele foi bibliotecário no tempo do seminário, e nessa ocasião em que ele foi bibliotecário, ele era muito estudioso, muito inteligente, e sendo bibliotecário, ele tinha um conhecimento muito amplo da biblioteca do seminário de Saint-Sulpice, que era um grande seminário, o seminário mais importante da França, devia ter uma das melhores bibliotecas da França em matéria eclesiástica, e ele então, nesse tempo, ele aproveitou para coligir uma série enorme de citações sobre os Santos Padres e sobre autores contemporâneos dele que tinham falado sobre a devoção à Nossa Senhora, e não só sobre a devoção de uma maneira geral, mas sobre essa devoção que constitui o cerne da tese do Tratado da Verdadeira Devoção, que é a devoção que ele chama da perfeita escravidão à Nossa Senhora, que também se poderia dizer uma devoção da perfeita submissão à Nossa Senhora. Vocês conhecem o livro, a maioria pelo menos, se alguém por acaso não conhece, eu recomendo que o compre e o leia o mais breve possível. Vai ser, na verdade, uma coisa muito importante na vida de cada um que ainda não leu, que leia o tratado. Essa devoção é uma coisa importantíssima na vida de qualquer pessoa que a pratique. Mas vocês conhecem o tratado e vocês sabem então que São Luís faz um tratado, embora curto, muito denso teologicamente. E a tese fundamental dele qual é? Foi da Virgem Maria que Deus quis se servir para salvar os homens. E, portanto, é da Virgem Maria que Deus quer se servir para salvar cada homem. Aquilo que Deus fez no geral, ele faz no particular. E o tratado vai ter como objetivo ensinar-nos uma maneira de colaborar com o trabalho de Deus. Porque se o que Deus quer é que nós recebamos tudo de Nossa Senhora, a melhor maneira que nós temos de colaborar com isso é nos submeter em tudo a Nossa Senhora. Bom, mas esta aula não é, em geral, sobre o Tratado da Verdadeira Devoção. Aliás, na internet já há 2 aulas minhas, um pouco antigas, mas que eu acredito que dão uma ideia geral do livro sobre o Tratado da Verdadeira Devoção. Hoje eu quero comentar com vocês apenas uma pequena metáfora que São Luís de Montfort usa no livro. E é essa metáfora que está no título da nossa aula, da nossa conversa, melhor dizendo, um caminho curto. Bom, em primeiro lugar, algumas considerações sobre o uso da metáfora. São Tomás estuda isso, quando ele está estudando na Suma, se convém que a Sagrada Escritura use metáforas para se exprimir. Como vocês sabem, São Tomás vai sempre defender a tese oposta que ele acredita, né, para começar, para pôr a discussão, e ele vai dizer que parece que não convém que se use metáforas para falar, para a Sagrada Escritura, e claro, a gente poderia fazer uma analogia, para tratar de assuntos sérios não convém usar metáforas. E por que ele disse não convém? Só para depois responder, como ele sempre faz. Mas ele disse, porque em primeiro lugar, que a metáfora, sendo linguagem poética, é onde tem menos verdade. Então, se eu digo de alguém, você é um lírio,
evidentemente a pessoa não é um lírio, ela não tem 5 pétalas brancas e depois o resto do corpo dela é verde. Não, a pessoa não é um lírio. Então ele diz que, sendo a Sagrada Escritura aquilo que contém as verdades mais altas, não convém que ela use metáforas. Uma outra razão que ele dá é que parece inconveniente, para tratar de coisas muito altas, usar comparações com coisas baixas. Enfim, ele dá uma série de argumentos, mas para depois responder que não. Porque o que nós temos de sede contra? Que Nosso Senhor usa metáforas o tempo inteiro e que a Sagrada Escritura usa metáforas o tempo inteiro. Então, se elas são usadas na Sagrada Escritura, é porque convém. Embora a gente pudesse arrumar vários argumentos para dizer como ele arruma, vários argumentos para dizer que não convém. E por que convém? Por que convém? Não só que a Sagrada Escritura use metáforas, mas por que convém que um texto como o Tratado da Verdadeira Devoção, que é um texto de teologia, um texto de alta teologia, para nos explicar alguma coisa da sua doutrina, use metáforas. Em primeiro lugar, o que é uma metáfora? A metáfora, ela é como se fosse uma comparação em que um dos termos está oculto. Então, para pegar aquele exemplo que eu já dei, se eu quero dizer Santa Maria Goretti é um lírio, o que eu quero dizer? Santa Maria Goretti é pura como um lírio. Mas eu elimino a referência, eu me exprimi mal quando eu disse um dos termos da comparação está oculto. Está oculto o que torna as duas coisas comparadas semelhantes. Porque quando eu digo Santa Maria Goretti é pura como um lírio, o que eu estou dizendo? Santa Maria Goretti é pura, o lírio é puro, os dois são puros. Quando eu digo Santa Maria Goretti é um lírio, eu não uso a palavra pureza. É a mente de quem escuta que tem que dar esse passo. Mas, por causa disso, a pureza é uma coisa abstrata. O lírio é uma coisa que a gente conhece, acessível aos nossos sentidos. A metáfora, ela nos permite, ela se adapta melhor ao nosso tipo de compreensão, porque nós compreendemos a partir do sensível. O sensível quer dizer aquilo que é apreensível pelos sentidos. Tudo que nós compreendemos a partir dos nossos sentidos. A metáfora, como ela me dá uma coisa concreta, ela me torna a realidade mais compreensível. E por isso ela nos permite, a metáfora nos permite que nós passemos daquilo que nós conhecemos para aquilo que nós não conhecemos. Por exemplo, uma coisa que nós não conhecemos, que não conhecemos absolutamente, o reino dos céus. E aí Nosso Senhor nos diz o quê? O reino dos céus pode ser comparado a 10 virgens que foram receber o rei no banquete. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que perdeu uma dracma e acendeu a candeia e varreu toda a casa. O reino do céu é semelhante a um semeador que saiu a semear a sua semente. Nós sabemos o que é perder dinheiro. Nós sabemos como uma pessoa que perde dinheiro tem ânsia de reconquistá-la. E o amor que nós não conhecemos, que Deus tem pelas almas, nós passamos a conhecer, porque a ânsia de uma pessoa que perde dinheiro, nós conhecemos. O que acontece com a semente lançada no terreno pedregoso, nós conhecemos. E isso nos faz compreender o processo psicológico da recepção da verdade divina. Porque o processo psicológico da recepção da verdade divina é uma coisa complexa para nós. É uma coisa difícil, é uma coisa que nós não temos um acesso sensível. Eu não vejo a alma dos outros e não vejo a minha alma. Mas como o Nosso Senhor diz que há alguns que recebem bem a palavra de Deus, mas tem pouca profundidade.
e aí logo seca. Então a gente entende com isso algumas coisas que acontecem com a gente, algumas coisas que acontecem com os outros. Então a metáfora, porque ela parte do sensível, porque ela tem algo sensível, ela me permite aceder a verdades que me são mais inacessíveis, de compreensão mais difícil. E é por isso que Nosso Senhor, diz a Sagrada Escritura, já no Antigo Testamento, a sabedoria abriu a sua boca em parábolas e comparações. E é por isso que Nosso Senhor usa parábolas o tempo inteiro. Nosso Senhor praticamente só fala em parábolas, até quando no fim ele começa a falar mais diretamente, os discípulos se espantam. Eles falam, eis que já não nos falais em parábolas, mas agora dizeis as coisas claramente. Eles se espantam um pouco, porque não era a forma habitual dele se exprimir. Ele se exprimia normalmente em parábolas. As parábolas normalmente são o quê? Grandes conjuntos de metáforas. Que eu vou desenvolvendo metáforas paralelas, não é? O semeador é o pregador, a semente é a palavra de Deus, a terra é o coração dos homens, os espinhos são as preocupações mundanas. Eu vou juntando um monte de metáforas e eu faço uma parábola. Assim, através das metáforas, nós podemos falar das coisas invisíveis tratando de coisas visíveis. E, portanto, não é de estranhar que São Luís, no tratado, vá usar metáforas. Uma única observação que eu queria fazer é que, e é por isso que São Tomás diz, quando ele está pondo as objeções às metáforas, que as metáforas, sendo linguagem poética, têm pouca verdade. O que ele quer dizer com isso? São Tomás, toda vez que fala da poesia, ele vai falar assim: a poesia tem pouca verdade. O que ele quer dizer com isso? Por que a metáfora tem pouca verdade? Porque a metáfora é sempre muito ambígua. Porque os seres do mundo são muito complexos. Então, quando nós os usamos para exprimir uma realidade, nós temos que deixar de lado um monte de outras realidades dele. Quando eu digo de alguém, ele é um lírio, então ela murcha fácil. É isso. É verdade. O lírio murcha fácil. Nossa, ela solta um pozinho amarelo que sai manchando tudo. Vocês vejam a própria Sagrada Escritura. Diz lá o texto sagrado: vence o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Está falando de quem? De Nosso Senhor Jesus Cristo. É ele, o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Davi, como dizia aquela coisa lindíssima, né? Tu, leão e cordeiro, não é? Tem qual que é o Ave Maria Virgo Serena, né? Que tem uma letra fantástica. Mas, ao mesmo tempo, o Salmo 90 diz o quê? De Nosso Senhor, do Messias, que ele esmagará o leão e a serpente. Então, ao mesmo tempo, Nosso Senhor é o leão e o leão é o diabo. São Pedro diz: tomai cuidado e vigiai, porque o leão ronda continuamente buscando a quem devorar. Aí quem é o leão? É o leão, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá? Claro que não. É o diabo. Por que pode acontecer isso? Justamente porque os seres do mundo são muito complexos. E eles têm o leão, assim como é majestoso, é cruel e sanguinário. Esse mesmo Salmo 90, ele esmagará o leão e a serpente. A serpente é o diabo, a antiga serpente, Satanás, a antiga serpente. Nosso Senhor fala assim: mas Nosso Senhor diz: sede prudentes como as serpentes. Porque a serpente é maliciosa, não tem caminho reto. Se ela quer ir para um lado, parece que ela quer ir para o outro. Como mentiroso, ela tem a língua bífida. Mas ela é prudente. Ela sabe bem se atacar os seus inimigos e livrar-se dos seus inimigos. Então ela tem essa qualidade. E Nosso Senhor, quando nos recomenda sede prudentes como as serpentes, nos recomenda uma coisa boa. Então a metáfora, ela é sempre ambígua. Ela sempre vai... e é por isso que frequentemente os textos metafóricos precisam de uma explicação. Por isso que os apóstolos perguntam para Nosso Senhor:
o que é essa história do semeador? O que o senhor quis dizer com isso? Nós vamos agora abrir uma empresa de agricultura? Não, claro que não. E Nosso Senhor explica para eles que a semente é a palavra de Deus, aquela que cai à beira do caminho significa aqueles, etc, etc. E Nosso Senhor vai explicar. A metáfora frequentemente precisa de uma explicação. E essa nossa conversa de hoje é exatamente sobre isso. Uma explicação sobre uma metáfora usada por São Luís de Montfort, quando ele vai comparar a verdadeira devoção a Nossa Senhora a um caminho. O caminho usado como metáfora da vida é uma coisa muito comum. São Tomás, tranquilamente, o tempo inteiro, ele fala assim: nós que estamos em via, porque o homem envia, para se referir a este período da nossa vida, que nós passamos sobre a terra, do nosso nascimento até a morte, ele frequentemente usa a expressão envia. Aqueles que estão, o homem enquanto ele está no caminho. Nosso Senhor mesmo, ele não vai falar, ele não usa essa metáfora? Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna. Então, ele que nos incita continuamente a buscar a salvação, procurar antes de tudo o reino dos céus e todo o resto vos será dado por acréscimo, ele nos previne que essa salvação se alcança por um caminho e que esse caminho é estreito. Esse percurso de vida é um caminho. Por que é um caminho? O que é um caminho? Em primeiro lugar, um caminho é um traçado determinado. É um traçado que nós temos que cumprir e é um traçado que nos precede. E não é assim a vida. Nós nascemos e quando nós nascemos para ir ao encontro de Deus, Nosso Senhor. Isso não é escolha nossa. Há um traçado que nos precede. Nós temos uma missão, uma vocação, algo a ser executado que não depende de nós. O caminho é, normalmente, pensando no caminho concreto, um traçado determinado por outros. E a nossa vida também. Há muito que nós podemos fazer, mas há uma porção de coisas na nossa vida que nos chegam prontas. O país em que nós nascemos, a família em que nós nascemos, a maior parte das coisas da nossa vida, o nosso caminho na vida, ele é largamente traçado por outros. Deus é aquele que traça mais no alto, mas não só. Toda a nossa vida é determinada, assim, há uma série de coisas que nós podemos chamar do nosso caminho, em que nós dependemos de outros. Nós estamos sempre dependendo dos outros. Sempre a nossa vida depende de uma porção de circunstâncias, de uma porção de coisas. O caminho é assim, a nossa vida também é assim. Mas o caminho também é um traçado que aplana as dificuldades. Quando é que tem um caminho? Pensa numa floresta. Quando é que tem um caminho? Quando tem um lugar em que os obstáculos foram tirados, em que o chão já está mais plano. Quando a gente diz que tem caminho, por aí não tem caminho. Quer dizer, aí não tem nenhum facilitador. Um caminho é um facilitador. Ainda que ele seja um caminho estreito, mas ele é um facilitador. Se há um caminho, eu sei por onde eu devo ir. O caminho, ele é um bem. Ele me dá o limite do local por onde é seguro andar. E também na vida é assim. Na vida, para nós andarmos no bom caminho,
Nós andamos dentro de um limite que é estreito, que Nosso Senhor nos adverte que é estreito, mas pelo qual é mais fácil andar, é mais seguro. E esse caminho chega no lugar bom, ele chega no lugar onde eu quero chegar. E também o caminho tem mais uma característica, que é igual à vida: caminho não é lugar de repouso. O caminho é um lugar sempre de instabilidade, de trabalho. Para eu poder, para o caminho me ser útil, eu preciso trabalhar, eu preciso caminhar no caminho. O caminho não é uma esteira rolante. É preciso que eu faça a minha parte no caminho. O caminho, eventualmente, pode ser até um lugar de perigo, não é? É muito frequente que as pessoas, antigamente, né, mas também hoje, onde é que elas são assaltadas? Nas estradas, no caminho. As pessoas têm medo de andar nos caminhos sozinhas, se é noite. O caminho também é um lugar de perigo, assim como a vida. A vida também é um lugar que exige um trabalho contínuo. A vida não é uma esteira rolante. É preciso agir, é preciso caminhar e é eventualmente um lugar de perigo. Nós podemos andar por maus caminhos. Nosso Senhor, quando diz que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação, diz que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então também há maus caminhos. A ideia de caminho, ela é essencialmente ligada com a ideia de objetivo. Esse aí é um caminho famoso na Ilha da Madeira. E tem razão de ser famoso, não é? Quem quiser chegar lá no alto tem que tomar esse caminho aí, cheio até de degraus e tudo, mas vale a pena. Dizem que a vista lá em cima é lindíssima. Me escapa agora como é que se chama, mas é um caminho muito famoso. O caminho, então, um percurso que nos leva a um objetivo desejado. É o objetivo que faz o caminho. É porque há o objetivo que alguém se preocupou em criar um facilitador para chegar até lá. Nosso Senhor diz dele mesmo: eu sou o caminho para chegar em quê? O caminho para chegar no céu, o caminho para chegar a Deus Pai, o caminho para a salvação da nossa alma. É porque há o objetivo que há o caminho. Assim como toda escada só existe para o seu degrau mais alto, todo caminho só existe para o seu objetivo. É o objetivo que determina o caminho. Daí que vem a essência da metáfora do caminho aplicada à vida humana. Porque a vida humana é isso. Mas a metáfora do caminho aplicada à vida humana está relacionada sobretudo com isso, com a questão do objetivo. A nossa vida tem um objetivo e ela tem um objetivo que não é optativo. Hoje em dia se fala muito em escolhas. E nós temos muita liberdade, de fato. Deus, Nosso Senhor, nos dá muita liberdade. Nós podemos escolher entre muitos bens diferentes. Nós podemos também escolher o mal. Mas escolher o mal nos destrói. Como explicava o Schlitter muito bem na última aula dele. Escolher o mal nos destrói. É um pouco... O mal, ele é contra a nossa natureza. É como a gente pensar se o peixe pode escolher viver no fogo. Se o peixe tivesse essa possibilidade, só os seres espirituais têm a possibilidade de escolher coisas contra a natureza deles. Mas o peixe pode escolher viver no fogo por um segundo, porque depois o fogo o destrói, porque é contra a natureza dele. Todo mal é contra a nossa natureza. Nós não percebemos os males pequenos da natureza. Todo pecado nos destrói. Os grandes pecados nos destroem mais. E se nós abraçamos qualquer pecado, ele vai nos destruir até o fim. Porque o nosso fim não é optativo. O peixe não pode escolher se ele vai nadar no fogo ou nadar na água. Ele não pode resolver migrar para o Vesúvio e ficar vivendo lá dentro. Não dá.
É contra a natureza dele. Nós fomos feitos para o bem, nós fomos feitos para a verdade, para o bem e para a beleza. Só que nós, como seres espirituais, nós podemos escolher o que nos destrói. Mas isso vai, de fato, nos destruir. E se nós aderirmos a essa escolha, como com a morte, nós, digamos, ficamos mais parecidos com anjos e perdemos a variabilidade, nós vamos aderir à nossa destruição para a eternidade. O inferno não é outra coisa. Deus não lança as pessoas no inferno, as pessoas se lançam no inferno. Porque elas escolheram o mal e elas não querem deixar. A vida humana, ela é então algo que tem um fim prévio, não determinado pelos seus detentores, mas pelo seu Criador. Aliás, como tudo, todo mundo que cria, mesmo cria entre aspas, todo mundo que faz para um fim. Deus nos fez para um fim. A nossa felicidade através da verdade, da bondade e da beleza. Deus nos fez para esse fim. Mas todo homem que faz uma faca, para que o homem fez a faca? Para um fim, para cortar. Para que se faz tudo aquilo que se faz? Se faz para um fim. Quem cria determina o fim. E Deus boníssimo nos determinou um fim maravilhoso, ao qual, no entanto, nós somos livres de aderir ou não. O catecismo pergunta, as crianças já aprendem, com que fim foi criado o homem? Para conhecer, amar e servir a Deus, e assim salvar a sua alma. Então, a vida é sim um caminho, ela é um traçado que nos precede, pré-determinado, que leva para um fim que é muito bom. Então, qual deve ser a nossa preocupação? Primeiro, em não nos afastar do caminho. E segundo lugar, de chegar ao nosso objetivo, de andar por esse caminho da maneira mais rápida, mais segura, mais tranquila. Porque há meios e meios de andar pelos caminhos. Todo caminho pode ser, digamos, percorrido de várias maneiras diferentes. E São Luís, quando ele vai tratar da metáfora do caminho, quando ele vai tratar, é para falar da verdadeira devoção como um caminho. Esse caminho da vida, ele procura nos convencer, muito bem, aliás, com muitos argumentos, de que nós poderemos caminhar melhor pelo caminho da vida se nós aderirmos à verdadeira devoção. Porque o nosso fim é a glória. Qual é o meio que nós temos para chegar à glória? É a graça. E quem é aquela que encontrou a graça? Nossa Senhora. Não temas, Maria, porque encontraste graças diante de Deus. São Bernardo diz explicitamente que essa graça ela a encontrou para nós. Porque quem encontra é porque procura. E porque procurava a graça, ela que já era cheia de graça, para dá-la aos outros, ele diz. Então, essa coisa, digamos, difícil que nós temos que fazer, que é encontrar a graça de Deus, ela pode ser executada muito melhor pela perfeita submissão à Nossa Senhora, porque ela sabe perfeitamente como encontrar a graça de Deus. Se nós nos submetemos a ela, nos submeter como daquele jeito que São Luís de Montfort ensina. Em primeiro lugar, fazendo um ato, que é um ato de doação, fazendo a nossa consagração, de fato nos entregando a ela. Mas esse ato, ele é completamente insuficiente em si mesmo. Se eu oficialmente me entrego a ela, mas não me entrego efetivamente, essa consagração vai ter pouca influência na minha vida. É de fato necessário ir aprendendo uma submissão cotidiana. Quanto maior, melhor. Uma submissão de vontade,
que a gente faça atos de doação contínua, se ofereça a ela continuamente, através de jaculatórias, de orações, que a gente faça aquela outra coisa que ele disse que é importante, é isso que ele diz que é caminhar pelo caminho de Maria, imitá-la. Procurar meditar sobre ela e imitar o modo de ser dela. Isso é absolutamente fundamental. A verdadeira devoção é uma coisa que precisa ir formatando a nossa alma. A gente precisa se preocupar em conhecer Nossa Senhora e imitar o modo de ser dela. Esse caminho é tão perfeito que Nosso Senhor o tomou para nosso exemplo. Não porque ele precisasse, né? Assim como os teólogos dizem que assim como ele não precisava de se purificar, mas ele, para santificar o rito batismal, para transformar o rito batismal em algo santificador, ele quis ser batizado, ele também não precisava de se submeter a Nossa Senhora para nada. Ele que é a fonte de toda a graça dela. Mas para que nós aprendêssemos essa submissão, ele vai usar esse caminho. Esse caminho, então, ele é o oposto ao caminho de Lúcifer. É o oposto ao caminho que tomaram Adão e Eva seguindo Lúcifer, que é o caminho da insubmissão, da desobediência, do espírito de independência. São Luís de Montfort, então, ele vai dar no tratado várias características desse caminho. Ele diz que é um caminho fácil e, na verdade, me parece assim que a gente facilmente se convence de que ele tem razão, que é um caminho fácil. Porque a vida espiritual pode parecer algo de muito complexo. São muitas coisas que a gente tem que fazer. Quando a gente lê um livro de vida espiritual, esses grandes livros, mesmo, por exemplo, o Tratado de Teologia Cética e Mística do Thackeray, ou aquele grande livro, o Rodrigues, que vai falar da virtude. São tantas as coisas que a gente precisa fazer, são tantos os nossos inimigos, a nossa miséria é tão grande, tão absoluta, tão dominante. Nós somos ruins de tantas maneiras diferentes. E são tantas as virtudes que Deus exige de nós, são todas. A perfeição é uma coisa tão elevada e tão alta que não é difícil, me parece, que lendo a gente um pouco desanima e fala, meu Deus, mas eu nunca vou conseguir tudo isso aqui é difícil demais. E o caminho de Nossa Senhora não, ele é de fato um caminho fácil. A gente lê o tratado, digamos assim, a gente precisa se preocupar com poucas coisas, porque Nossa Senhora vai se preocupar com tudo. Se a gente estiver realmente disposto a renunciar a si mesmo e a se pôr nas mãos dela e se deixar trabalhar e permitir que ela vá nos quebrando, fazendo um pozinho bem miúdo e depois pondo água, bastante água de graça para nos pôr no moldezinho dela, ela vai fazer. O nosso trabalho é relativamente pouco. Perto de, digamos assim, outros caminhos espirituais muito mais difíceis, que exigem da gente muito mais. Nesse caminho, ele diz que é um caminho de mel e de rosas, perto de outros caminhos espirituais, e ele tem toda a razão. E quanto mais nós, de fato, nos entregarmos nas mãos dela, mais o caminho será de mel e de rosas. Não quer dizer que a gente não vai ter que sofrer. Mas é que sofrer sob dependência dela é uma coisa completamente diferente. É de fato um caminho fácil. E ele não tem nada de complicado, de obscuro, de dificultoso. Nesse caminho não tem noite escura, para usar a expressão de São João da Cruz. Não há noite escura nesse caminho. Porque, ainda que haja noite escura, nenhuma criança se preocupa com noite escura se ela estiver nos braços da mãe. E é isso que tem nesse caminho, que faz esse caminho fácil. É que não somos nós que andamos, quem anda é ela.
Quanto mais nós formos realmente dependentes, eu acredito mesmo que nós devemos pedir a Nosso Senhor para ter com Nossa Senhora aquela mesma dependência que ele tinha quando da visita a Santa Isabel. Que a gente veja com os olhos dela, fale com a boca dela, caminhe com os passos dela, opere com as mãos dela. Isso para serviço dela, tanto quanto cabe à nossa miséria, para a utilidade do nosso próximo e para bem da nossa alma. Me parece que eu tenho essa convicção, desculpem, eu tenho essa convicção, que a nossa maior ambição no mundo deve ser obter de Nossa Senhora essa graça, essa dependência de Nossa Senhora absoluta, que de fato ela opera em nós. Ele diz também que esse é um caminho perfeito, e é verdade, nada lhe falta. Como não seria o perfeito caminho que Deus tomou? Nossa Senhora não conhece o caminho perfeito? Conhece, ela conhece o caminho perfeito até a Assunção. Ela conhece o caminho que passa pelo Calvário, que todos nós precisamos saber bem. Todos nós vamos passar pelo nosso próprio Calvário. Mas ela conhece o caminho que vai até o céu em corpo e alma. Ele diz ainda que é um caminho seguro, que ele não tem perigos, porque muitos caminhos espirituais têm perigos. Mas o caminho dela não tem. E por fim, ele diz que é um caminho curto. E essa é uma coisa muito interessante, porque todo mundo que está num caminho, quanto mais a gente quer o objetivo, mais a gente quer que o caminho seja curto. Então, o fato de que é um caminho curto, que ele pode nos fazer chegar em pouco tempo àquele que é o nosso objetivo, então essa é uma coisa muito interessante do caminho. Às vezes até não é que a gente nem se preocupa se o caminho for difícil, desde que ele seja curto. A gente às vezes até nem se preocupa se o caminho é meio perigoso, desde que ele seja curto. E o fato do caminho ser curto é um grande animador. Puxa, mas então por esse caminho eu posso atingir, eu posso encontrar logo aquilo que eu quero, aquilo que eu procuro, eu posso obtê-lo rapidamente. O rápido para nós é um grande atrativo, não é? São Luís de Montfort, quando ele vai tratar do caminho curto, ele copia a expressão de São Bernardo. São Bernardo, em mais de um lugar, eu peguei num lugar só, mas ele em mais de um lugar, diz isso para Nossa Senhora. Tu és um caminho curto para o céu. Tu és via compendiosa in cielo. Por que ele vai dizer que é um caminho curto? Ele diz que aqueles que verdadeiramente se submetem a Nossa Senhora. Isso, em outros pontos do tratado, São Luís vai insistir. Claro, ele dá uma grande importância à assinatura do documento, mas a assinatura do documento é pouco. O importante, ele diz, é que a consagração seja efetivada na nossa vida. Nós, de fato, tenhamos uma preocupação contínua de nos submeter a Nossa Senhora, uma preocupação de todos os momentos. Fazendo isso, ele diz que o caminho se torna curto. Tem uma piadinha francesa de um homem que estava muito doente, aí ele foi ao médico, e aí o médico falou, olha, você não pode comer nem sal, nem açúcar, nenhuma carne e nenhum carboidrato. Você também não pode fumar, você só pode comer vegetais sem sal, cozidos em água. Ele falou, ai, puxa, doutor, que difícil, mas assim eu vou viver mais? Ele falou, não, mas a vida vai te parecer bem mais longa. E é assim, não é? Como é que tem um adágio latino que eu não vou saber dizer, mas que diz que rápidas passam as horas de felicidade, lentamente as de agonia. Não é? Por que o caminho é curto? Ele diz porque com esse caminho nós caminhamos com mais alegria e com mais prontidão. Notem prontidão, porque o contrário da prontidão é a preguiça.
E nada faz uma coisa parecer mais longa e difícil do que a preguiça. Então, se esse caminho nos dá prontidão, ele nos dá uma enorme vantagem. Porque com prontidão, tudo é leve. Se Nossa Senhora faz esse favor àqueles que se entregam a ela, se ela concede essa graça àqueles que se fazem escravos dela e que querem se submeter em tudo a ela, então ela nos dá uma grande vantagem. A prontidão para todas as coisas é uma vantagem enorme. É uma coisa que se exprime também ao dizer que a cruz de Nosso Senhor é muito pesada para ser arrastada, mas ela é leve para ser carregada. Se a gente tira do chão, se a gente para de traîner, de arrastar, ela fica leve. Então, se o caminho de Nossa Senhora nos dá uma grande prontidão, essa é uma grande vantagem. Ele diz também que nós avançamos mais em pouco tempo de submissão a Maria que em longos anos de vontade própria e contando com o próprio esforço. Então, vocês vejam quanto é importante nós buscarmos ardentemente essa submissão. Nós pedirmos a Nosso Senhor insistentemente que Ele nos conceda. Porque é a mesma coisa que a criança que está no colo da mãe. Ou que ainda não nasceu. Nosso Senhor subiu rapidinho as montanhas para ir ver Santa Isabel. E subiu sem esforço nenhum. Então, quanto mais nós tivermos nesse estado de dependência de Nosso Senhor, melhor. E aí ele conclui essa parte dizendo: e no seio de Maria, é no seio de Maria que o jovem envelhece em luz, em santidade, em experiência, em sabedoria, e onde em poucos anos se atinge a plenitude da idade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E como toda a nossa ambição nesta vida deve ser essa, de atingir essa plenitude dessa idade, então vale bem a pena a gente abraçar essa devoção. Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. São Bento, São Mauro e Santa Escolástica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.